Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Centro Universitário Inter-Uninter. E neste momento nós iremos abordar uma breve introdução à carta de 1ª de João. Meu nome é Evandro Cunha e nós estaremos juntos durante esses estudos que tratam dessas cartas escritas pelo apóstolo João. Ok? Então, vamos para a continuação do material que estávamos apresentando. Deixa eu ver aqui um momentinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, está começando a partilhar. Ok. Como já falei para vocês, nós temos à nossa disposição esse material didático que está à disposição de vocês no AVA, que foi escrito pelo professor Sobreira, sobre texto sagrado que aborda as cartas apostólicas. Aqui, teve um pequeno erro aqui, digitação. Ok? Então, esse material trata de todas as epístolas, logicamente, e existe lá, no finalzinho, a parte que trata das 3 cartas joaninas. Então, esse material está disponível, vocês devem lê-lo, porque as avaliações se baseiam nesse material e também no material apresentado em sala de aula, ok? Então, deixa eu ir para cá. Ok, então, vamos agora fazer iniciar, né? Nós já fizemos uma breve introdução geral, né? As 3 cartas, né? Em 2 vídeos, em 2 aulas, e agora nós vamos para a primeira epístola de João, ok? Vamos ver aqui forma e destinação. Embora a 1ª de João seja chamada uma epístola, ela nem sempre começa, nem termina como uma epístola. Por quê? Porque geralmente as epístolas têm aquelas saudações, né? Eu, fulano de tal, escrevo para fulano de tal, sei o quê, né? Como a gente vê em muitas das cartas paulinas. Então, essa carta aqui se assemelha também um pouco à carta ao livro aos Hebreus, né? Está aí no Novo Testamento, a carta que a gente chama carta aos Hebreus, que o formato se assemelha, né? Sendo que lá é mais rebuscado ainda, né? Lá parece mais um tratado, e aqui parece mais uma carta com o objetivo, uma carta no sentido assim, de um comunicado, né? Um comunicado que deveria circular para todas as igrejas. Tampouco ela tem ela a identificação usual do escritor e o nome do grupo a qual foi enviada, né? Que era tipo das cartas da época. Não há nenhuma saudação de despedida, contudo, ela tem um sentido de uma carta pessoal, né? Embora seja escrita de forma impessoal, mas ela tem o teor de algo pessoal, né? Endereçada a pessoas conhecidas do e pelo autor. Foi sugerido por alguns que 1º de João é realmente um sermão, né? Alguns chamam 1º de João um sermão ou homilia. Contudo, o uso do verbo escrever, né? Onde se esperaria o verbo falar, num sermão, indica a natureza epistolar da composição original. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Porque se fosse um sermão que foi transcrito, né? Então, seria muito normal aparecer o verbo falar, ou dizer, né? Do que o verbo escrever, né? Então, isso mostra que foi escrito realmente não proferido, né? Mas sim escrito com o objetivo de que circulasse, né? E a região é aquela que nós já mostramos na introdução, né? Da Ásia Menor, principalmente. Porque não há nenhuma evidência de manuscrito dos versículos introdutórios e finais perdidos. Geralmente, concordam os estudiosos que 1º de João
é um tipo de panfleto, escrito para tratar de um problema específico. A natureza pessoal de 1 João explica o intenso interesse do autor, né, no bem-estar de seus leitores. Esta nota pessoal indicaria que 1 João foi escrita em uma audiência restrita, ou seja, para um grupo de pessoas conhecidas pelo autor. Talvez uma igreja ou grupo de igrejas sob o cuidado do autor, o apóstolo João. Seria impossível identificar-se uma igreja particular a qual João escreveu. Mas sabe-se que João que trabalhou ali na Ásia Menor, onde hoje está ali a região da Turquia e circunvizinhança, né? Então, o seu auditório estava naquela região ali. Se esta é uma carta circular, as igrejas com as quais João trabalhou na Ásia Menor, possivelmente alguma declaração poderia ser sustentada acerca de uma ou de mais igrejas, das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, por exemplo, né? É possível que os baalamitas, nicolaítas e seguidores de Jezabel, todos encontrados no Apocalipse, fossem representantes da heresia combatida em 1 João. Deve-se lembrar que, segundo Pedro, foi endereçada a uma área que incluía a província romana da Ásia, né? E que ali, no caso da Éfeso, né? E João morou em Éfeso, né? Pedro advertiu contra as forças gnósticas em operação naquela cidade. A cidade de Colossos estava localizada nessa área também, né? E a carta de Paulo àquela cidade foi escrita para advertir contra os ensinos gnósticos. É, portanto, entendido que 1 João foi escrita a uma igreja ou grupo de igrejas, né? Naquela área em torno de Éfeso, da qual o apóstolo João era supervisor, né? Ou, digamos assim, um bispo, né? Daquela região. Vejamos agora o propósito e a ocasião, né? Dessa carta. A gente está falando carta de forma geral, né? O propósito de 1 João é claramente advertir os leitores acerca do perigo para a fé cristã, das atividades e dos ensinos e ensinos de homens heréticos, cujo aparecimento é um sinal certo de que a última hora é chegada. Esses mestres hereges haviam sido membros do grupo cristão, mas não haviam sido crentes reais. Sua negação de que Jesus é o Cristo coloca-os fora da comunidade da fé e os agrupa juntamente com os anticristos. Pessoal, isso aqui é interessante, viu? A gente tem que ter um cuidado para não cometer anacronismo semântico, histórico, nem teológico, que é atribuir conceitos de uma época para outra, né? Eu já vi muitas pessoas pegarem esses textos de João para falar do anticristo escatológico, né? Quando, na verdade, João estava falando de problemas bem locais, né? Não há análise de profecia naqueles relatos ali, né? Embora todo texto tenha seu aspecto profético, sem dúvida alguma, né? Eles tinham o espírito de anticristo e não o espírito de Deus. João, capítulo 4, verso 1 a 3. E a natureza real dos seus ensinos manifesta-se na negação da encarnação. Veja, pessoal, a divindade de Cristo é provada principalmente pela encarnação. Isso aqui é muito interessante. Veja como isso aqui liga a primeira carta com o Evangelho de João, né? Porque lá o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É como se João mostrasse que um dos aspectos da divindade de Cristo é a sua encarnação. Negam também, que manifesta na negação da encarnação, na iniquidade e na falta de amor, porque isso aqui é uma nota tônica da teologia joanina, né? Contra estes 3 aspectos da heresia, João enfatiza quais são os 3 aspectos: negação da encarnação, a iniquidade, né? E também a falta de amor. João enfatiza muito fortemente as 3 marcas do cristianismo autêntico. Jesus é verdadeiramente o Cristo vindo na carne. Não foi como diziam
os doceistas, né? O docetismo, que Cristo seria apenas uma aparência. É a obediência aos mandamentos de Deus através de Jesus Cristo e uma atitude de amor a Deus e pelo próximo. Mas qual o tipo de heresia contra a qual João escreve, né? Geralmente os estudiosos do Novo Testamento concordam que é o gnosticismo. Pessoal, o gnosticismo tinha uma visão, o gnosticismo tem a ver com conhecimento, né? O gnosco. Né? Deixa eu ver se é assim. Não estou bem certo não, viu? Se assim se escreve, não. Gnosco. O gnosticismo, que vem de gnosco, que é conhecimento, né? Então, eles acreditavam um certo tipo de conhecimento esotérico, né, que poderia salvar o ser humano. Mas a grande nota tônica do gnosticismo era a visão negativa do corpo. Né? Eles acreditavam que isso aí também tem muito a ver com o platonismo, né? Que eles acreditavam que o corpo seria uma coisa ruim, né? Porque seria uma prisão da alma. Né? E aí entrava em choque com a teologia joanina, que apresenta, né, a carne como sendo o tabernáculo de Deus aqui neste mundo, porque o verbo se fez carne, ele assumiu a natureza humana. Né? Isso é uma mensagem extraordinária, muito profunda do Evangelho de João e também dessas cartas. Mas que tipo de gnosticismo? O sistema gnóstico desenvolvidos podem ser divididos em dois grupos básicos, os docéticos e os serintiano. Estes emergiram como tipos definidos no segundo século. Olha, desses dois tipos de gnosticismo. E se desenvolveram seu próprio corpo de doutrinas. Um elemento básico a todos os sistemas gnósticos, entretanto, é a ideia de que Deus, sendo bem, perfeito, não poderia ter criado o mundo físico, que é mal. Portanto, o Cristo, sendo divino, não poderia ter se encarnado. É aquilo que nós falamos. Eles têm uma visão negativa acerca do corpo. E a teologia do Novo Testamento exalta o corpo, né? Paulo chega a chamar o corpo de santuário de Deus, né? Então, isso são frases muito poderosas, né? E de valorização do ser humano. Ok, vamos adiante. Portanto, o docetismo tirou seu nome do verbo dokel. Esse aqui, pessoal, deveria ser em grego, viu? Deixa eu tentar aqui. Dokel. Aqui deveria ser um ômega, viu? Deixa eu tentar escrever aqui de novo, viu? Ai. Deixa eu tentar aqui, porque realmente... Dokel. Pronto, é o que daqui tá para fazer isso aí, viu? Deixa eu apagar logo isso aqui para o cérebro não registrar, viu? Termina registrando as coisas que não foram importantes. Então, vendo aqui do verbo dokel, né? O verbo dokel. É o verbo parecer. E ensinava que Jesus não foi uma pessoa real, de carne e sangue. Ele era um fantasma que apenas parecia ter substância física. Quem morreu na cruz foi Simão Cirineu. Né? Veja que teoria mais absurda. Né? O Cristo não poderia sofrer e não morrer, e não sofreu. Muitos estudiosos do Novo Testamento interpretam 1 de João 4, 2, né, Jesus Cristo veio em carne, como uma indicação de que o gnosticismo é do tipo docetista, esse que João estava enfrentando. Inácio, que morreu em cerca do ano 115, depois de Cristo, escreveu muito fortemente contra esse tipo de gnosticismo, na Epístola aos Esmirnenses, cerca de 110 depois de Cristo.
O Cerintiano tira seu nome de um certo Serino de Alexandria. Né? Deixa eu colocar aqui de onde veio, né? Pronto. Serino de Alexandria. Que tendo se mudado para Éfeso, foi um contemporâneo de João e também de Policarpo. Né? Irineu apresenta as doutrinas básicas desse tipo de gnosticismo. Jesus foi o filho natural de José e Maria, segundo eles. Né? O Cristo, em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus, depois de seu batismo, e dominou completamente seu ser. Então, Cristo deixou Jesus antes do sofrimento e crucifixão e voltou para Deus. Então, eles têm uma visão aqui parecida com algo semelhante ao espiritismo, né? Então, eles acreditavam, né? Esse gnosticismo de Cerinto, né? Acreditava que na hora do batismo, ou seja, que Jesus antes disso era um filho natural, não tinha nada a questão do Espírito Santo, mas que na hora do batismo o Espírito Santo tomou plenamente a vida dele e tornou Jesus uma pessoa extraordinária, né, capaz de realizar milagres, etc. Mas que, para que Jesus pudesse sofrer, foi necessário que esse Espírito Santo saísse de Jesus e ele pudesse padecer e pudesse também morrer. Tá certo? Então, isso aqui tem uma pequena diferença com a posição anterior, né? Ele voltou para Deus, o Espírito, né? Jesus morreu, ressuscitou e simplesmente desapareceu, segundo ele, né? Serino também insistia sobre a adoração no sábado. Olha que interessante, olha aqui. E a circuncisão. Então, ele tinha um tanto de ideias bastante judaicas, né? Isso mostra que o cristianismo guardava o Shabat durante muito tempo, né? E aqui estamos falando de mais de 100 anos depois da morte de Jesus. Muitos estudiosos interpretam 1 de João 5, versos 5 a 9, como uma indicação de que o gnosticismo é do tipo de Cerintiano. Eu acredito que era dos dois tipos, viu, pessoal? É mais provável que 1 João foi escrita antes que o gnosticismo tivesse desenvolvido seu sistema de doutrina. Aquilo contra o que João escreve é a negação de que Cristo era, de fato, Jesus em carne. Né? Então, o autor aqui assume a posição de que não era nem uma coisa nem outra, né? Mas que eram ideias, proto-ideias, né? Que precedia essa questão do gnosticismo. Mas eu acho um pouquinho difícil, né? Porque essas doutrinas, o ambiente que João viveu ali é um ambiente de efervescência cultural extraordinária, né? Vamos lá. Aquilo contra o que João escreve é a negação de que o Cristo era, de fato, Jesus em carne. Há possíveis elementos de ambos os sistemas gnósticos refletidos em 1 de João. Contudo, nenhum sistema é dominante. A alegação de conhecimento avançado de Deus, capítulo 2, verso 4, capítulo 8, verso 8, o amor de Deus. Por que essa questão de conhecimento avançado, pessoal? Porque o próprio gnosticismo está dizendo de conhecimento, né? Eu falei, eles acreditavam que os eleitos teriam um tipo de conhecimento privilegiado da divindade, né? Por isso que dá o nome de gnósticos, da gnose, né? Da sabedoria e tal. O nome de Deus, olha, o amor de Deus em 4:20, e a comunhão com Deus em 1:6, e esses versos aqui. É comum a todos os tipos. As experiências estéticas e estar-se fora da contaminação do pecado são básicos aos ensinos gnósticos. Então, os ensinos gnósticos também ensinavam muita coisa daquilo que João está advogando aqui. Né? O autor escreve para mostrar como alguém pode saber que está na verdade. A verdadeira teologia é que Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui é interessantíssimo. Né? Qual é a verdadeira teologia? Que Jesus é o Filho de Deus. E que ele veio em carne. E que Cristo verdadeiramente veio em carne. E o Verbo se fez carne. Né? Pessoal, isso aqui é muito importante, porque ainda hoje existe no meio evangélico, né, no meio cristão, uma tentativa de negar a humanidade dos crentes. Né?
ou, na verdade, o Novo Testamento fala do aspecto negativo da natureza humana, né? Mas fala também da dignidade do corpo, né? Porque o próprio Filho de Deus assumiu esse corpo. E na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele glorificou esse corpo, né? E deu esperança, como diz Paulo, né? Em Cristo nós já de certo modo, já fomos glorificados, né? Já temos agora uma garantia, o nosso corpo já está no céu, de certa forma, né? Isso também já estava simbolizado na doutrina do santuário, nos pães da presença, né? Isso aqui é interessante, porque os pães ali do santuário não representavam Jesus no sentido primário, né? Porque tudo, na verdade, o santuário tinha uma conexão com Cristo. Mas no sentido histórico ali imediato, aqueles pães representavam as 12 tribos de Israel. E não podiam entrar na presença literal de Deus ali, mas que estavam simbolizados na materialidade dos pães. Tá certo? E era renovados esses pães todos os sábados. Tudo isso aí tem uma conotação espiritual muito profunda. Né? A importância do Shabat para a renovação espiritual da comunidade dos fiéis, né? E é por isso que aqui o Cirinto aqui, né, ainda divulgava, ainda já no final do segundo século, ou no meio aí do segundo século, falando de que muitos cristãos guardavam o Shabat. Ok, mas vamos adiante. Não é o assunto propriamente dito aqui. A ética prática para o crente é guardar os mandamentos de Deus. E a verdadeira comunhão é demonstrada pelo amor prático. Foi sugerido que o autor escreveu não somente para advertir contra a heresia, mas também para apresentar alguns critérios positivos, pelos quais o leitor tivesse convicção de sua relação com Deus. Ou seja, que a pessoa, como é que eu posso medir a minha espiritualidade, né? Então, João dá essas características, né? Se você obedece a Deus, se você ama a Deus, e como é que eu sei que estou amando a Deus? Quando eu amo o meu semelhante, né? E por aí vai, né? Obediência na luz, andar no amor de Deus para com todos os irmãos, né? A aceitação de Cristo e fé nele como Filho de Deus, a vitória sobre o pecado, né? A presença do Espírito Santo no crente, que isso é muito importante na teologia joanina, tanto no Evangelho como também aqui. Né? João resume a epístola inteira, dizendo: essas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes. Isso aqui também é típico lá do Evangelho, né? Aquele que crê já tem, não terá não, já tem, né? Ele escreve a cristãos para certificá-los de que sua comunhão uns com os outros e com Deus é segura por causa da sua aceitação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vamos ver agora a questão da estrutura dessa carta, né? Da primeira carta de João. Estrutura e conteúdo. Os estudiosos do Novo Testamento estão de acordo que 1 João é difícil de estruturar-se analiticamente. A estrutura, naturalmente, é determinada pelo propósito do escritor, e parece ser para ajudar o cristão a permanecer firme em face de uma heresia insidiosa. O autor escreve uma carta pensando nessas coisas, e a forma não é estruturada como se desejaria. O propósito é corrente através da carta. Muitas tentativas de se discernir uma estrutura razoável foram propostas. Né? Mas a seguinte é convidativa. Através da carta, o autor enfatiza que Jesus é o Cristo. Isso aqui é o que é um ponto forte, ponto central. E o crente tem comunhão com ele, ou seja, não é uma questão, uma mera abstração filosófica, teológica, não, é algo real. Em seus irmãos, ou seja, como é que eu tenho comunhão com Deus? Na comunhão com meus irmãos. Isso aqui é muito importante. Então, vocês vão ver a palavra lá, koinonia, né? Faltando as observações introdutórias usuais de uma carta, João imediatamente declara
que a base de sua mensagem é a realidade histórica de Jesus Cristo. E ele veio em carne. Aqui a mensagem é que Deus foi historicamente revelado na vida de Jesus Cristo, o Filho. Uma pessoa pode ter comunhão com o Pai e o Filho, e verdadeiramente comunhão com os outros crentes. A natureza da comunhão com o Filho é explicada a seguir, né, nesses textos aqui. O requisito básico é uma vida consagrada a Deus. É necessário que a declaração de crença em Jesus Cristo seja acompanhada por uma obediência prática dos seus mandamentos. Se um crente comete atos de pecado, Cristo Jesus intercede, Jesus Cristo, aliás, intercede em seu favor junto ao Pai. Mas deve haver uma tentativa de fazer a sua vontade sempre. Essa atitude de obediência é uma prova de que se conhece e se pertence a Deus. Em Jesus Cristo, o velho mandamento do amor assume novo significado. O mandamento do amor, que isso aqui é antigo, né? E conteúdo. A comunhão em Jesus significa que o crente não será atraído por prazeres e desejos mundanos. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, na era que nós estamos vivendo. Entendeu? É muito importante essa declaração aqui, né? Muito importante. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Porque a comunhão com Deus, para João, ela é evidenciada na comunhão com os crentes. Na comunhão com os crentes. Eles são anticristos. Eles aqui está se falando aqui dos heréticos. Né? Deixa eu ler esse pedacinho aqui. Porque ele sabe que as coisas mundanas são transitórias. Veja bem, pessoal. Isso João vai falar muito, né? Que o mundo passa, as coisas são transitórias, pessoal. Você vê os grandes impérios que surgiram, os grandes poderes, são passageiros, né? São perenes. É aquilo que Salomão fala, né? De Havel, Havelin. Havel, Havelin. E Salomão fala que é aquilo que é efêmero, né? Que foi traduzido como vaidade das vaidades, né? Que é uma tradução horrorosa, né? E não tem nada a ver com o texto hebraico. Porque Havel é uma palavra ali que tem a ver com Abel, né? Mas que descreve uma neblina, aquela neblina de campo, né? Que à medida que o sol esquenta, ela desaparece. Né? Então, Havel, Havelin, quer dizer, que é traduzido ali como vaidade das vaidades, que eu vou repetir, uma tradução que, pelo amor de Deus, né? Porque ali deveria mostrar aquilo que é transitório, né? Aquilo que é transitório. É correr atrás do vento. Por isso que Salomão, às vezes, fala do vento. Correr atrás do vento. É justamente isso. É uma metalinguagem, né? E João retoma essa linguagem aqui no Novo Testamento, mostrando, né? E quando você está em Cristo, você já é um ser eterno, de certo modo, né? Porque você tem a vida eterna, embora não esteja usufruindo dela completamente, né? Então, quando você tem essa consciência, tudo agora se torna transitório, né? Então, João fala de forma belíssima, né? Até um tanto poética sobre isso, né? E seria bom se nós entendêssemos, incorporássemos bem essa mensagem. Existiam aqueles, todavia, que quiseram romper com essa comunhão, aqueles que dissociaram da igreja cristã, porque nunca foram uma parte da verdadeira comunhão, da verdadeira koinonia, né? A palavra aí que João usa, né? A palavra koinonia. Eles são anticristos. Então, quem são anticristos? Né? São aqueles que não usufruem da comunhão com os irmãos. Não é aquele anticristo que Lutero vai falar, né? Que Paulo vai mencionar, não. Esse anticristo de João aqui é outro, viu, pessoal? Lógico, a gente pode pegar o espírito, né? Mas o anticristo histórico, né? Que a gente fala aí de papado, essas coisas, eles nunca negaram, né? A historicidade de Jesus. Pelo contrário, né? Eles, durante muitos anos, foram guardiões da historicidade de Cristo, né? Até mesmo no credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e sei o quê, né? E no seu Filho, né? Ou seja, o próprio credo mostra a fé católica, né, na encarnação do verbo, etc, etc. Então, não se pode aplicar esse texto para esse contexto, ok?
Não se pode, né? Seria uma desonestidade não apenas moral, intelectual, né? Mas também espiritual, né? Eles são anticristos, uma vez que negam que Jesus é o Cristo. Portanto, o verdadeiro crente não pode ter comunhão com eles. Então, alguém pode, eita, mas esse negócio aqui parece aquele posicionamento do testemunho de Jeová, né? Quando a pessoa sai da igreja, eles não falam. Né? Eu acho que hoje é um exagero isso aí, né? Mas naquela época bíblica era necessário esse tipo de atitude, né? Porque você não tinha líderes suficientemente preparados para combater isso aí. Então, a melhor forma era evitar a presença, né? Evitar a companhia dessas pessoas. Porque não era questão só de amizade, pessoal, mas a questão simbólica, espiritual, que expressa a palavra koinonia. Então, Paulo vai falar, né, que comunhão há entre a luz e as trevas, né? E essa questão de luz e trevas é muito presente também na teologia paulina, né? Avante. A passagem extensiva do capítulo 2, verso 29 até o 5:12, mostra as provas da filiação. Veja, provas. Isso aqui, o cristianismo primitivo tinha que passar por isso, né? A prova de fogo. João afirma que o filho tem as características do pai. O privilégio do crente é a convicção de que ele apresentará a semelhança de Cristo. Por causa dessa convicção, o crente não viverá em pecado, não continuará numa vida de pecado, porque ele é um filho de Deus e não do diabo. Ele não vai ter prazer no pecado. A prova dessa filiação, né, é um dever, a prova aqui como evidência, viu, pessoal? Aqui eu falei prova de filiação, né? Mas eu pensei aqui na prova de aprovação, né? Mas aqui ele está falando aqui a prova como sendo uma evidência, tá certo? Como sendo evidência. Evidência. A falsa relação para com Deus é vista como uma negação de que Cristo veio em carne. A verdadeira filiação manifesta seu caráter pelo amor e a confissão de Jesus Cristo e crença nele como Filho de Deus. João escreve acerca dos segredos de uma vida vitoriosa de Cristo como sendo obediente aos mandamentos de Deus, que conduz a uma fé mais forte que a vitória. A aceitação da mensagem cristã, do amor de Deus através de Jesus Cristo, é verificada como um testemunho tríplice. Qual é? O Espírito, a água e o sangue. Né? Este testemunho é maior do que qualquer negação. E todos os que negam este testemunho fazem Deus mentiroso, diz João. A epístola se encerra com algumas outras certezas. Olha aqui, pessoal, isso aqui é uma palavra muito importante, né? Certezas. Que o crente tem. Primeira delas, a realidade, olha aqui, a primeira, a realidade da vida eterna. Aquilo que eu estava falando aqui, né? Aiônio, soe aiônios. Segundo, que Deus ouve as suas orações. Né? Terceiro, que a proteção de Deus previne contra a continuação do pecado. Ou seja, Deus vai santificando a nossa vida. Né? Quarto, a da possessão de Deus. Né? Deus estará, através do Espírito Santo, dentro de nós. Né? Quinto, que Jesus Cristo veio para dar vida eterna, comparado a essa vida efêmera, né? Um versículo final adverte contra a idolatria, né? Parece um texto, um versículo assim fora da narração, né? Mas é um aforismo, né? E ele aqui adverte, né? Que devemos fugir da idolatria. E por fim, nós temos aqui um esboço dessa primeira epístola, que o tema central, o Cristo que é Jesus, e termos comunhão com ele em nosso irmão. Ou seja, a comunhão que nós temos em Cristo é através dos nossos irmãos. A base da sua mensagem é a realidade histórica de Jesus Cristo, né? A natureza da comunhão com o Filho, o requerimento a uma vida consagrada, uma mensagem
numa cápsula, né? A prática segue a profissão aqui, profissão de ferro, pessoal, né? Profissão não. Alguém que professe não ter pecado, mente. Aqui vem todo um pequeno esboço, né? Do livro, né? Que você pode ter aqui, né? Então, vamos só acompanhar aqui, né? Alguém que professe não ter pecado, mente. Se pecarmos, temos um advogado. A prova de conhecimento de Cristo. Aqui tem os textos, eu estou lendo só os títulos, né? O novo mandamento, o velho com um sentido novo. Veja, o novo mandamento, na verdade, não é tão novo assim, não. É antigo, só que a forma de se anunciar e de se viver agora é outra. Essa comunhão significa desapego das coisas mundanas, né? Um apelo pela lealdade, um mandamento para desapego às coisas mundanas, a razão pela qual o mundo é transitório, isso aqui João fala, né? Eu já mencionei isso aqui. A advertência contra os ensinos do anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que nega a humanidade de Cristo. Então, a anticristo não deve haver comunhão com o anticristo, né? Com pessoas que negam as doutrinas essenciais, né? A prova de filiação, né? A prova de filiação, a evidência, né? Os filhos têm as características do pai, né? O ideal e o destino do filho é ser como Jesus Cristo, ou seja, de alguma forma devemos imitá-lo. O Filho de Deus não continua em pecado. Veja, não diz que não peca. Algumas versões, pessoal, traduziram essa porção aqui com essa ideia de que o Filho de Deus não peca, né? A ideia não é não peca, mas não... Veja aqui, viu? Não vive pecando. Essa que é a ideia, viu? Não é que não peca no sentido aí de que aqui, de que a pessoa agora que é um crente que está em Deus não peca, não. Ele não vive o quê? Pecando. Outro tópico aqui, a prova de filiação, amar uns aos outros, amar aos irmãos. Isso aqui João diz, né? Quem não ama o seu irmão é um mentiroso, né? Que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. E João diz assim, como é que você pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão que você vê, né? Então é negação, né? Negação, uma coisa nega a outra. Morrer uns pelos outros, isso aqui é evidenciado pela história do cristianismo, né? Chamou muita atenção do mundo. A falsa filiação, falando aqui dos gnósticos, né? Docentistas que falavam que a filiação não sendo algo esotérico, né? Destinado apenas àqueles que têm um certo conhecimento místico da divindade. E João diz, não, aquele que crê tem a vida eterna, e essa vida é evidenciada pela relação afetiva com o seu próximo, né? O distintivo dos filhos é o amor. Pessoal, isso aqui é uma nota tônica, né, no Evangelho de João e nas cartas de João, o amor. Isso aqui é muito atual, né? Muito atual. O efeito poderoso do amor divino, aperfeiçoando o divino amor em nós, né? Aí tem os versículos. Os filhos creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, os filhos de Deus acreditam no Filho de Deus, né? E a conclusão final, né, que é no capítulo 5, versos 13 a 21, o mundo fica com malignos, né? Ou jaz, né? Essa aqui é uma palavra que usa aí muito. Que jaz, né? Ou seja, está sob o domínio do maligno, né? E termina com essa frase, aparentemente, que nós falamos fora da narrativa, né? Um aforismo, mas com a força teológica tremenda, né? Guardai-vos dos ídolos, um apelo também espiritual e pastoral. Bem, pessoal, é basicamente isso aqui, essa introdução. O que vale para avaliação são essas introduções. As outras partes que nós iremos apresentar são materiais adicionais que não entrarão no processo de avaliação, tá certo? Para você aperfeiçoar os seus conhecimentos dessas cartas. Mas aqui, sim, que é uma parte mais técnica, né? E aí, sim, esses materiais, eles entram juntamente com o material didático no processo avaliativo, né? Isso vai depender aí de como o professor
for aplicar, e como sistema, né, a equipe pedagógica for aplicar a avaliação. Ok? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula e nos veremos em breve para falar das outras 2 cartas unidas, tá certo? Então, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.